Luz, câmera e educação. Cinema, inspirações e referências. Depois de longos anos como professor de física, Zaldo faz seu mestrado em cinema e educação. Assim começa um projeto dentro das escolas, alfabetizando seus alunos em relação ao audiovisual e a criação de curtas-metragens. Como o cinema entrou na sua vida e de que maneira ele se misturou à sua trajetória como educador? E assim, cinema sempre fez parte de uma paixão, mas era aquela coisa distante do menino pobre. Mas através da televisão eu assistia filmes. Vez ou outra eu dava minhas aulinhas particulares, juntava uma graninha e conseguia ir a um filme, assistir outro. De que forma os pensamentos de Paulo Freire dialogam com o cinema que você pratica na escola? Então essa da gente, através do audiovisual, lermos, estudarmos um fragmento da sociedade, de um contexto, isso é Paulo Freire na veia, a gente pode dizer. E eu tinha uma perspectiva de não ter aquela visão verticalizada, em que eu era o sabichão, tudo eu sabia, e os alunos estavam às rasas ali, coitados, sem conhecimento. Eu aprendi muito com meus alunos. Cine Consciência, curta, Memórias, Formação e Cidadãos dos Estudantes, Criatividade e Tecnologia. Como nasceu a ideia do Cine Consciência e em que momento virou livro? Pois é. A minha tese do doutorado, ela tinha esse nome, Cine Consciência, fazendo o trocadilho, né? Luz, câmera, educação. Aí quando eu sou convidado para ir para a sala de aula, eu digo, eu vou fazer do nome da tese um projeto. E que a gente mergulha nessa questão científica também, que mostra o processo de ilusão, que o nosso cérebro termina aceitando daquelas múltiplas imagens sequenciais que são passadas em fração de segundo, e aí a persistência retinóica faz com que essas imagens pareçam um movimento, na realidade são sequenciais, né? É o que está acontecendo entre nós aqui. O sistema está fazendo 30 fotografias por segundo da gente e em um segundo está transmitindo de um para o outro essas 30. Então a gente tem uma ideia de movimento, não vê foto a foto, até porque é tudo muito rápido e o cérebro não consegue identificar cada frame separado em si. E aí a gente abordava essa questão científica. Mas talvez um grande mérito nosso, Matheus, tenha sido o de disciplinar, eu diria, os alunos para conter o ímpeto deles de já saírem gravando. Eu começava as aulas fazendo uma coisa de propósito. Fiz isso também na UNB, quando convidado pelo Ricardo Bosch para conversar lá com os futuros professores da área de biologia, química e tal, né? Fiz essa experiência lá com os jovens, futuros professores. Eu dei 3 minutos para que eles saíssem e voltassem com o vídeo. E fazer isso em grupo. Era uma loucura, eles não conseguiam fazer. Eu digo, sim, se o tempo volta, o que é que vocês pediriam para fazer um vídeo com qualidade? A gente precisaria de tempo. Então chegaram onde eu queria. Todo bom trabalho, ele precisa ser bem planejado. E aí o que precisei fazer foi convencer os garotos que tivessem de fazer os seus vídeos a investirem fortemente na pré-produção. E você quer um filme bacana, que entusiasme, que encante, que viralize, então planeje esse filme. Cada segundo dele, como é que vai ser? Onde é que vai ter um ponto de virada? Como é que você vai despertar a atenção do espectador para aquilo que você está mostrando? E ali os garotos, eles tinham então que elaborar um roteiro. Fazíamos o debate ao longo das aulas, dos roteiros ali propostos. De repente a gente escolhia um roteiro na sala de aula, eram 8 salas, e ali 11 salas, e ali 11 filmes haveriam de sair. E ali depois a gente debatia, e aí, o que é que precisa para esse filme ser melhor? Se criássemos um personagem, então a gente debatia com a turma, engrossando o caldo, fazendo com que o roteiro ficasse robusto, redondinho, sem arestas, sabe?
o momento do ponto de virada, onde a gente ia surpreender o espectador que estava ali assistindo. De onde vem a ideia de alfabetização audiovisual e como ela acontece no dia a dia na sala de aula? Semanalmente, os meninos teriam aula de cinema com o professor Zaldo. Eu precisei criar, então, currículo, sabe, o que apresentar para os meninos hoje, porque faltavam referenciais, né? Aí eu fui atrás, fui criando isso. Fale um pouco sobre as cenas dos primeiros curtas produzidos com os seus alunos e o que mais te marcou. Estimulando os meninos a pegarem os celulares, a filmarem com qualidade, etc. E aí, no final do ano, eu digo, bom, a gente está com esse bando de filmes, e aí? O que é que culmina o processo com filmes? É um festival de cinema. Aí criamos o nosso festival de cinema curta em curta. Já em 2015, a gente produziu esse festival. Como era administrador da cidade, eu tinha uma relação próxima com os comerciantes, aí passei a sacolinha, a galera foi ajudando, e aí, tendo dinheiro, a gente conseguiu imprimir cartazes, banners, folders, fazendo os troféus, né? O troféu também tem uma historiazinha, o troféu, você tem o prêmio Candango, no Festival de Cinema em Brasília, você tem o Oscar lá em Hollywood, tem o Kikito em Gramado, aí nós criamos o Cruzeirito, do Cruzeiro. Então os meninos, eles ganhavam o Cruzeirito, professor, ganhei meu Cruzeirito, meu vídeo e tal, era uma hora. Fale um pouco do processo de pensar conteúdos diferentes para cada série, do 6º ao 9º ano. O primeiro ano foi o mesmo que era dado para o 6º e para o 9º. Era novo para todo mundo. O segundo ano, quem era do 6º, do 7º, do 8º, quem era do 9º já ia para o primeiro ano do ensino médio e deixava de ser meus alunos. Mas quem já tinha assistido aula comigo no ano anterior não podia repetir o mesmo conteúdo. Aí, com o passar do tempo, eu fui estratificando e fui criando currículos diferenciados ano a ano. Então, os alunos do 6º, eles tinham aquele mesmo que eu tinha dado no ano anterior, mas os do 7º, 8º e 9º já era um outro nível. E assim, a gente foi ano a ano diversificando. Em muitas escolas, o celular é visto como um vilão. Como foi transformá-lo em um aliado da aprendizagem? E lá os meninos tinham muito da estrutural. Mas com o celular de um dos amiguinhos ali, eles conseguiam gravar. E aí, quando eu perguntava, coisa de pesquisador, né? Mas o que é que vocês gravam? Ah, não, professor, só para ver como é que funciona aqui. Aí eu digo, como é que funciona? Eu digo, isso atrai a atenção, e sim. Aí foi quando eu elaborei um projeto de pesquisa, dessa vez da Faculdade de Educação na UNB, e me aceitaram para o doutorado pesquisando essa área. O celular como uma tecnologia da informação e comunicação voltada à prática audiovisual dentro das escolas. Como você enxerga o futuro da produção audiovisual nas escolas brasileiras? Bater esse Brasil aí, quem sabe, participando de projetos assim. De repente eu elaboro um projeto, consigo um fomento para tal, e ali eu vou visitando cidades, conversando com alunos, com professores, para uns um tipo de abordagem, para outros um outro tipo, e a gente mostrando a importância do audiovisual na vida, nas escolas, estimulando a galera, até porque assim, a escola tem que ser prazerosa, cara. Tarcísio foi um dos alunos que experimentou as aulas criativas do professor Zaldo. Ele falou com muito carinho da experiência. A gente estava naquela rotina, né, de todo dia fazer a mesma coisa, entrar na aula, monotonia, aquela coisa, entrar na aula, para uma coisa totalmente diferente, que era outra sala, né. Normalmente eu lembro que ela era toda escura, com cartazes de cinema, de tudo quanto era coisa, e com câmeras que a gente nunca tinha visto pessoalmente, e várias outras coisas interessantes, um projetor diferenciado. Então era um cara que tirava do dele, eu percebi que ele tirava do dele para
pro ensino, cara. Isso aí era impressionante. Mudou a minha percepção. Tanto é que depois eu eu quase ganhei, né, o festival dele. Me inspirou a arte. Foi isso. Ela me inspirou a arte. Me inspirou a fazer aquela arte ali um pouco que ele ensinou pra gente. Tarcísio foi um dos premiados em segundo lugar com curta que falava de pessoas inovadoras para o mundo. Ele contou da experiência de criação, criatividade e de como isso impactou a sua própria vivência como aluno que não se entendia com os modos tradicionais da escola. Vai além do educacional, vai além do conhecimento matemático, físico e tudo. É sobre conhecimento da vida. O que mais precisava ser ensinado é o que o Zaldo ensina nos filmes dele e o que o Zaldo faz de tudo para passar, na minha opinião. Porque na época era mais ensinado o conteúdo, aquelas coisas, né? Tudo. E aí o Zaldo mostrando os filmes dele pra gente e colocando propostas assim, sabe? Sempre colocava propostas, você tem que fazer vídeo assim. Aí a gente criava tudo em relação àquilo e aprendia também, ao mesmo tempo que criava, aprendia, fazia cenas e tudo. Então isso foi muito legal, nossa senhora, isso eu acho que ensina mais do que muita coisa. Sobre a experiência de usar o celular para criar, como aluno, hoje adulto, ele enxerga e dá a sua opinião sincera e entende que era objetivo pela forma que o professor guiava. O Zaldo ensina a gente a usar o celular de uma forma bem positiva, isso aí eu não posso negar. Isso funcionava com o Zaldo porque ele meio que regulava, vamos dizer assim, regulava para que a gente fizesse com aquilo, com coisas boas. Dentro da nossa conversa, o Tarcísio ainda comentou quais consequências teria se outros alunos de outras escolas tivessem acesso ao conteúdo que ele teve e a professores tão criativos como o Zaldo. Como transformou a minha vida para muito melhor, para uma coisa diferentaça do que ia mudar a vida de muita gente, cara. Eu acho que a galera ia se atentar também para a questão do vídeo e tudo, e aprender a fazer. Além disso, até pra vida, assim, sabe? Os conselhos, as coisas. E o Zaldo ia mostrando a história da arte. Era legal isso. Reconhecimento, impacto, conselhos e futuro. Alguns ex-alunos conseguiram carreira no audiovisual? Eu não digo que não gostava, mas que ele terminou se interessando ainda mais. Então a gente tem o Instituto Federal de Brasília, o UFB, a unidade do Recanto das Emas, se não me engano é Santa Maria, um dos dois, tem o audiovisual como ponto forte. E o aluno saiu de lá da nossa escola e foi fazer o ensino médio dele justamente lá no Instituto Federal para seguir a carreira do audiovisual. Acho muito legal isso. Ao ser questionado sobre adentrar no ramo político, Zaldo não se isenta e diz que tem disposição para ajudar. Porém, no momento, não é seu principal objetivo. O encontro entre a física e o cinema fez nascer um educador que enxerga cada aluno como um roteirista em potencial, alguém capaz de narrar o mundo com seu próprio olhar. Zaldo Borges nos lembra que ensinar é também criar, que o conhecimento pode nascer de uma lente, de uma história, de um olhar atento para o cotidiano. Este foi o episódio Luz, Câmera e Educação. Até a próxima. Obrigada. Esse podcast foi roteirizado e apresentado por Ana Maria Raiol e Nayane Alencar. As entrevistas foram realizadas por Amanda Ferreira e Matheus Marques. Edição, Jéssica Queiroz. Produção audiovisual, Mendelson Alves.